Primeiro eu vou mostrar a estratégia. Eu tenho uma estratégia e eu tenho o cenário atual. O cenário atual é o que está acontecendo. Então, não é porque eu tenho uma estratégia mais audaciosa que ela vai acontecer sempre. Porque os investimentos eles sobem e descem. Mas o meu ideal de carteira é esse. Eu quero ter 50% em reais e 50% em dólares. Porque eu quero dividir a minha carteira em reais e dólares para proteger a minha carteira do risco país, que é o Brasil. O real não é a moeda comercializada no mundo todo. Então, se o Brasil tiver alguma desvalorização na sua moeda, eu não vou ser afetado porque metade dos meus investimentos estão em dólares, que é a moeda mais comercializada e é atualmente a moeda utilizada para tudo. Então, o meu ideal de estratégia é esse. Eu já vou mostrar para vocês como que tá. De caixa, eu quero ter minha estratégia é ter 20% de caixa em reais e 20% em dólares, porque dependendo das movimentações, eu não vou precisar ficar fazendo câmbio toda hora, já vou ter separadinho. Imóveis, que aí entre os real estates, em dólares eu quero ter 12,5 e 12,5 imóveis aqui no Brasil, ou seja, eu quero ter 25% da minha carteira no mercado imobiliário. Ações, 10% no mercado brasileiro e 10% na Bolsa Americana. Eu gosto de investir em ouro, porque o ouro ele é uma reserva de valor, então ele faz parte da minha estratégia de antifragilidade. Em momentos que a economia está ali em queda, as pessoas estão inseguras com a política do país, ou quando a moeda cai em desuso, as pessoas elas têm tendência a correr a metais preciosos, porque o ouro é a moeda mais antiga do mundo. Tem até uma analogia que o pessoal faz, que se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar 1000 anos atrás no tempo, o que você poderia levar hoje, na atualidade, que valeria naquela época? Dólares funcionaria, talvez, Henrique? Dólares? Você acha que funcionaria? Levar dólares lá para a época egípcia, por exemplo? Não, nem tinha, né? Até porque, assim, se a gente for falar do plano dólar, né? Tem um pouco mais de 200 anos. Claro, exatamente. Se mostrou no tempo. Mas aí fica a pergunta. Vai continuar se mostrando nos próximos 200 anos, por exemplo? Ninguém exatamente. Tem a certeza, né? Mas você, agora, inclusive, outra coisa, ouro, né? O real, por exemplo, o real, se eu voltasse... Eu acho que se eu voltasse 30 anos atrás, já não teria valor nenhum. Então não dá pra gente depositar nossa confiança em um sistema falho, que é o que o Cleiton muito bem disse. Então, eu separo parte dos meus investimentos para ouro, que é justamente buscando essa proteção. Não é à toa que agora, devido à pandemia, o ouro disparou. E também não só ouro, prata também. Isso, esse é em dólares, porque a forma que eu achei mais segura de investir em ouro é através de ETFs. Existem ETFs na Bolsa Americana que eles representam o preço do ouro. Então, ao invés de eu ter ouro guardado, eu invisto em um ETF que ele representa o valor do ouro. Então, ele é mais que um espelho mesmo. Então, aí na questão de voltar 1000 anos atrás, se você voltar com ouro e prata, com certeza você vai ter dinheiro naquela época. Bom de investir, assim, eu comecei a ver isso depois que eu comecei a ver conhecimentos que a sua carteira de investimentos ela tem que ser internacional, porque o mercado ele é internacional. As pessoas acham que o Brasil é uma ilha muitas vezes, né? E não é. Tudo que afeta internacionalmente afeta a nossa economia também. Então, e se você for olhar os investimentos na Bolsa Brasileira, por mais que eles estão em uma subida, em comparação se você for colocar o Ibovespa em dólares, ele está em uma queda, porque o dólar está cada vez mais se valorizando em frente ao real, e por mais que as ações cresçam, elas estão sendo desvalorizadas porque elas estão valorizadas em reais. Mas eu falo isso para o investidor que está há muito tempo investindo. Eu comecei a investir em ouro recentemente, não tem nenhum ano. Eu comecei a investir. Eu falo no meu canal que tem uma escada de investimentos que o grau de conhecimento, a complexidade é maior. Eu li o livro do Nassim Taleb, o livro do cara é super complexo. Se uma pessoa iniciante ler, não vai entender nada. Então é interessante a pessoa ir crescendo aos pouquinhos, não precisa ter pressa. Então eu tô mostrando aqui uma estratégia que eu tenho de antifragilidade. No caso, por exemplo, eu percebi que o ouro, quando ele tem muita procura, muitas pessoas não vendem ele e acaba valorizando a prata. Então eu falei, opa, eu preciso também ter prata, porque em um momento de crise do ouro, a prata vai ser valorizada. Então eu começo a ver isso, momentos. Como eu não vivi grandes crises, eu só tenho a história delas, então eu preciso, com o passar do tempo, eu vou entendendo. Igual agora nós tivemos os circuit breaks na bolsa, recentemente devido à pandemia, eu aprendi uma coisa nova ali. Então a gente vai entendendo como a nossa carteira vai se comportando. Eu falo que a nossa carteira de investimentos é um laboratório que você faz experimentos. Eu tenho uma estratégia, a minha estratégia é essa que está de azul. Só que eu não estou seguindo ela no momento porque existem valorizações diferentes e eu não vou conseguir ainda fazer esse rebalanceamento da carteira.
Mas toda vez que eu faço um aporte, eu faço olhando a minha estratégia, porque essa é a minha estratégia a longo prazo, que eu quero manter por um longo período da minha vida. Então vamos para a parte agora, o que está acontecendo. Então no cenário atual, eu tenho 80% dos investimentos em reais. Então tem até aqui eu fiz os gráficos que eu acho que fica mais visual para a pessoa enxergar, né? Fica mais fácil. Então na estratégia de reais, o cenário atual, 80% é em reais e 20% em dólares. Tô chegando lá. Vamos lá. Na estratégia, vamos lá. A minha estratégia é ter 40% de caixa. Eu tô com atualmente 33% de caixa. Eu invisto em... outra coisa que eu não mostrei aqui, Bitcoin. Por que eu invisto em Bitcoin? Eu vejo o Bitcoin como também uma reserva de valor. Só que aí vem várias pessoas, mas Bitcoin, existe pirâmide. Eu não invisto em pirâmide Bitcoin. Eu invisto via corretora, via exchange, que faz a negociação do Bitcoin. Porque eu acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor. O Bitcoin, assim como o dólar, ele é uma moeda. Ele é uma moeda digital, não é uma moeda física, mas ele continua sendo uma moeda. E ele é uma moeda de troca. As pessoas compram coisas com Bitcoin. E o Bitcoin, ele já se provou, primeiramente, o Bitcoin, porque ele é antifrágil. Ele nasceu em uma crise. Ele nasceu na crise dos Estados Unidos, crise imobiliária. Ali nasceu o Bitcoin. Então ele nasceu dentro de uma necessidade do quê? Quando as moedas mundiais se deteriorarem, as moedas digitais serão procuradas. Essa é a nossa tendência futura. O nosso mundo vai ser digital, então a moeda digital vai ser a mais utilizada. Então eu acredito muito nisso. E toda vez que, que a economia ela tem algum susto, por exemplo, a Venezuela, que teve a hiperinflação, as pessoas fizeram o quê? Como o dinheiro venezuelano perdeu o seu valor, virou pó praticamente, elas compraram bitcoins, porque o Bitcoin ele é cotado a dólares. Então, eu tendo um Bitcoin, mesmo que eu comprei em reais, eu posso vender ele por dólares, porque eu posso negociar com qualquer pessoa. Se eu vender o Bitcoin para uma pessoa da China, eu posso trocar ele pela moeda chinesa. Então, ele é uma ótima estratégia, só que também, como eu falei, ele é muito complexo. No canal eu ensino sobre Bitcoins, mas eu só sugiro isso para o investidor que está investindo há muito tempo e já tem uma boa bagagem, porque não adianta, você vai comprar, você não vai entender nada, então é importante ir aos pouquinhos. Então, na minha carteira eu tenho Bitcoins que eu invisto em reais, só que eu coloquei dólares porque a cota, ele é muito, ele é igual ao ouro, né? A cotização dele é através de dólares. Então, se o dólar cai, o Bitcoin também cai. Ele tem uma correlação ali mínima. Mas lógico que num crash, em uma queda, as pessoas vão procurar o Bitcoin, ele vai subir por causa da demanda. Enquanto não tem muita demanda, ele sobe devido ao benchmarking dele, que é o dólar. Então, eu considero ele também dólares por causa disso, porque ele é cotado no mundo inteiro. Então, no cenário atual, o dólar, como o Bitcoin teve uma disparada aí, ele acabou subindo muito, tá 12%. Eu vou fazer um rebalanceamento aqui. Ouro também teve uma disparada muito alta, então também vou mexer nessa parte. As ações, que aí são as ações dos Estados Unidos e ações nacionais, que eu já vou mostrar como que é a diversificação. Tá 15%, tá quase chegando nos 20%. Então você vê que a carteira ela tá um pouco diferente. Mas ela, como teve muitas subidas e descidas, principalmente o ouro, o Bitcoin teve uma valorização muito grande, acaba deixando discrepante o cenário atual. Só que eu vou rebalancear. Então, como que eu rebalanceio? Eu pego um pouquinho do Bitcoin, eu vendo uma parte dele e compro em, por exemplo, imóveis, que os imóveis aqui... Não, os imóveis não, em caixa, eu vou colocar para caixa. Então, eu vou remanejando. Então, no caso do Bitcoin, eu vendo, coloco no bolso. Ouro, vendo, coloco no bolso. E aí o ouro eu posso vender e colocar em dólares, que aí é o meu caixa de dólares que eu quero ter mais, que agora ele está em 20%. Então é isso que a gente vai fazendo. Não sei se ficou muito complexo, que eu acho que tem muito investimento aqui que o pessoal nem conhece ainda, não sei. Não sei como tá o pessoal. Isso é uma aula para já abrir a mente da galera, até porque eu já estou mudando a minha estratégia de investimento e em 2021 eu vou dar o próximo passo no mercado exterior, né? Então vamos nessa. E uma outra coisa, assim, eu não tenho real estate nos Estados Unidos ainda, mas foi por falta de tempo de analisar melhor esses investimentos, que também tem essa questão. Se você não tem tempo, não adianta investir ali por investir. Mas eu acho muito interessante porque a estratégia porque quem investe em imóveis quer ganhar renda, quer gerar renda passiva. Por que você não pode gerar renda passiva em dólares? Se é a moeda mais utilizada. Então, e sem contar, para quem não sabe, qual a diferença aí dos rates para os fundos imobiliários? A principal diferença aqui é uma empresa que compra imóveis, não é um fundo. Então, por ele ser uma empresa, ele vai fazer novas aquisições constantemente. Então, ele tem um potencial de crescimento voltado como se fosse uma ação. O fundo imobiliário não, o foco dele é muito gerar renda.
É diferente o foco. E lá você também recebe rendimentos a cada 3 meses e são em dólares. E sem contar que as empresas, né, os rates, são os maiores do mundo. Tem rates lá que tem mais patrimônio do que todas as ações da Bolsa de Valores. Então, exatamente, cara, é um mercado mundial. E uma outra coisa que eu falei, nos Estados Unidos, que inclusive faz todo o seu investimento focado em McDonald's, que inclusive, né, para quem não sabe, McDonald's não tem foco em hambúrguer. McDonald's tem foco em aquisição de terreno, valorizando aquele ambiente e, em consequência, ganhando capital. Então, comecem a estudar sobre isso, porque tem uma história linda que a gente já falou aqui na live, inclusive, sobre toda essa estrutura do McDonald's, tá bom? Então, vamos nessa. Continua aí. Uma coisa interessante, você falou sobre isso de aquisição de imóveis. Por que os imóveis são importantes você ter na sua carteira? Porque o imóvel, assim como o ouro e o Bitcoin, ele é escasso. O Bitcoin, ele já foi definido quando ele foi criado, o algoritmo dele, que só vai existir 21 milhões de Bitcoins. Nada mais do que isso. Então, quando todos esses Bitcoins forem minerados pelas pessoas, forem encontrados, que eles estão na rede através de algoritmos. Quando todos eles forem encontrados, só vai ter Bitcoin quem comprou. Não vai ser mais... Não é igual uma coisa que você produz, tipo uma camiseta que você vai produzindo. Não, ele é escasso. O ouro também é escasso. Vai ter um momento que não vão achar mais ouro na Terra. O ouro vai ser todo minerado. Da mesma forma. O imóvel é a mesma coisa. O mundo, o planeta, ele tem um tamanho. A população aumenta cada dia mais. O pedaço de terra vai se valorizando. Porque quando há muita procura e pouca demanda, vai ter um momento que vai ter tanta população que vai ter pouca terra. Então, você investir em imóveis, em terrenos, você também tem uma tendência. Lógico, mas isso é um investimento a longuíssimo prazo. Esse não é aquele investimento que você vai ficar contando e ficar vendendo toda hora. Por exemplo, eu não gosto de vender fundos imobiliários. Por que eu não gosto? Primeiro, imposto de renda. Você vai pagar 20% de imposto de renda ali na rentabilidade. Segundo, que não vale a pena. Você está investindo em uma coisa para receber renda. Você não está investindo para ficar ganhando com valorização. Então, eu só vou colocando. Fundo imobiliário eu só coloco. E eu tenho essa visão também em Bitcoin e ouro muito dessa também. Mas eu vou vender porque eu preciso realmente diversificar minha carteira. Eu preciso fazer esse rebalanceamento. Mas por mim, eu não venderia. Eu deixaria rolar. Porque eu gosto de deixar lá, porque eu sei que o mercado, ele tem várias variáveis. Por isso que é importante o investidor ele ter um pouquinho de conhecimento base, né? Estudar um pouquinho. Eu sei que é muito chato economia, assim, mas depois que você aprender a investir, vai ser mais interessante olhar. Você vai começar a ver a economia com outros olhos. Porque você vai entender o mecanismo dos investimentos. Por exemplo, agora, estamos em Selic em queda. Por que as pessoas estão indo para a Bolsa? Ninguém sabe. Quem estudou sabe que as pessoas estão indo para a Bolsa porque o dinheiro está mais barato, então as empresas vão investir mais nelas, vai crescer mais o capital. E sem contar que a questão de rentabilidade, também tem a questão do oba-oba. Mas economicamente falando, é porque as empresas vão pegar empréstimos mais baratos e vão poder investir nelas mesmas, e assim vão poder crescer mais. Então, se você puder entender essa questão de mecanismo de investimentos, você vai ver que vai montar uma carteira bem potente.